Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz assim: E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Aqui nós vemos Lucas registrando um acontecimento terrível e ao mesmo tempo maravilhoso na palavra de Deus. No começo da igreja primitiva, o Espírito Santo estava tocando no coração daqueles que estavam se entregando a Jesus Cristo. Havia uma grande perseguição para com os cristãos, havia fome na terra naquele período, e muitos estavam sendo tocados pelo Espírito de Deus para vender as suas propriedades e compartilhar os bens com toda aquela comunidade cristã, para que pudessem ter o alimento, o suprimento, para que todos pudessem estar na mesma condição, porque para eles a única coisa que importava era estar na presença de Deus, era anunciar Jesus Cristo, era viver uma nova vida com Jesus. E quando você vive essa nova vida com Jesus de uma forma completa, os bens materiais perdem seu valor. Se antes eu tinha muito apego por um carro, por uma casa, por algo material, físico, quando verdadeiramente eu deixo Jesus Cristo entrar na minha vida e eu passo a viver para Ele, os bens materiais passam a não ter mais valor. O que vale para mim agora são as coisas espirituais, são as coisas celestiais. E o foco todo que eu tenho na minha vida é para com as almas que estão aqui na terra morrendo sem Jesus. Então eu pego todos os meus bens materiais e ponho à disposição do reino de Deus. Naquele caso não era só abrir a porta da minha casa para receber alguém que estava de passagem ou estava com alguma necessidade, não era eu pegar a comida que eu tinha e compartilhar com o outro, não. Naquele tempo a fome estava terrível, então eles foram vender as suas propriedades para com o dinheiro poder comprar comida onde encontrasse, nas regiões próximas, para que eles não morressem de fome. E isso foi algo maravilhoso que aconteceu ali entre a igreja primitiva. Porém, um casal, Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade assim como os outros. Eles foram e venderam a sua propriedade. A Bíblia não nos fala por quanto foi, mas eu vou estipular um preço aqui só para nós termos uma ideia. Eles venderam lá a casinha que eles tinham por 10 mil reais. Um exemplo. Eles pegaram metade desse dinheiro, um exemplo, 5 mil reais, e guardaram para si. Falaram, nós não vamos entregar isso nós vamos ficar conosco. Eles se prenderam àquele valor. E eles foram até os apóstolos para fazer como o resto dos cristãos estavam fazendo, para entregar o valor da sua propriedade. Eles entregaram a outra metade, supostamente os 5 mil. Guardaram 5 mil e entregaram 5 mil. Até aí não há nada de errado. O problema é que eles foram com um coração enganoso. Eles foram com a mentira em seus lábios. Ao invés de dizer, Pedro, nós vendemos a propriedade, guardamos 5 mil, está aqui os outros 5 mil. Não haveria problema nenhum, mas eles entregaram 5 mil como se fosse o valor todo da propriedade. Eles fizeram isso
achando que iriam enganar a Pedro, a enganar os irmãos naquela época. Eles ficariam com um status de piedade, aproveitariam dos bens dos demais irmãos que entregaram tudo, e ainda ficariam com um troquinho guardado, para quando a coisa melhorasse, eles tivessem algo. Ou seja, eles não queriam viver totalmente na dependência de Jesus Cristo. Eles estavam querendo uma segurança, mas eles usaram de mentira. E quando eles mentem a Pedro, Pedro é usado por Deus para dizer para eles que eles não estão mentindo somente para o homem, eles estão mentindo ao Espírito Santo. Isso no versículo 3 que nós lemos. No versículo 4, Pedro afirma novamente que eles mentiram a Deus. Ou seja, se eles mentiram ao Espírito Santo, também mentiram a Deus. Pedro está nos ensinando que o Espírito Santo é Deus. Está falando da deidade do Espírito Santo. Lembra? Deus é Espírito que tem 3 almas, 3 pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai, Ele é Deus, Ele é Espírito. Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é a pessoa ali da divindade. E o Espírito Santo também é Deus, porque Ele é uma pessoa da divindade. No versículo 3, Pedro diz, porque mentisses ao Espírito Santo. No versículo 4, ele fala, não mentisse aos homens, mas a Deus. Se no versículo 3 ele fala que eles mentiram ao Espírito Santo, e no 4 fala que eles mentiram a Deus, só podemos concluir que o Espírito Santo é Deus. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia vai nos trazendo o conceito, vai fundamentando o conceito da triunidade da divindade, o conceito da trindade, o conceito de que Deus é Espírito e tem 3 almas, 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais Deus revela-se para nós, mais Ele se revela para nós, mais nós entendemos da sua essência. Por isso que é importante não só ler, mas é importante examinar as Escrituras, porque cuidamos ter nela a vida eterna e são elas que testificam de Jesus Cristo. São as Escrituras que nos ensinam, não são os homens. São as Escrituras que nos ensinam que Deus é Espírito, que Ele tem a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.